Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre primeiros socorros, que é um assunto, pessoal, importantíssimo. É complicado a gente tratar disso assim, porque é algo que você ou consegue realizar ou não consegue. Tem pessoas que automaticamente já se excluem dessa situação. Porém, todo conceito, todo conhecimento é importantíssimo para que vocês tenham um mínimo, pessoal, de conhecimento para poder atender uma pessoa, né? Às vezes a gente não tem escolha, só existem nós e a vítima, né? Então, tem situações que o conhecimento pode salvar uma vida, é importantíssimo, tá bom? Bom, pessoal, o conceito dos primeiros socorros, né? Como que funciona essa situação? Então, você vai ter que agir principalmente quando a pessoa ali, ela está ou desacordada ou caminhando aí para um quadro de perda de consciência ou simplesmente numa situação mais trágica, né, mais dramática. Então, para vocês entenderem mais ou menos, né, o conceito de primeiros socorros, o principal é preservar a vida daquela vítima, né? Ou seja, ter medidas aí de segurança, ter medidas que a gente vai adotar, que vai preservar o cérebro, preservar o sistema respiratório da vítima, preservar a circulação e muitas vezes até o estado de consciência. Assim como também nós auxiliamos essa vítima no processo aí da recuperação dela, às vezes momentânea, né? Um mal súbito, uma síncope, né, algum problema aí que aconteceu durante o dia, né, alguma atividade que ela estava exposta e levou ela a isso, e também impedir que essa situação se agrave, né, impedir essa cadeia de eventos, impedir que um problema menor, se não for tratado, né, ele vire aí uma parada cardiorrespiratória ou uma parada respiratória. Então, impedir que este cenário se agrave e que a vítima consiga aí se recuperar. Como, por exemplo, né, umas ações aí que vão fazer toda a diferença quando a gente atender essa vítima. Então, primeiramente, o acidente, vocês precisam ter uma ideia, uma noção de que ele já aconteceu. Então, eu não posso ser uma segunda vítima. A gente vai estudar isso mais para frente aqui, mas para vocês já terem essa ideia na cabeça de vocês, tá? O acidente ele já aconteceu e eu não posso ser mais uma vítima. Então eu tenho que estudar o cenário, estudar o que aconteceu, para que eu possa sim me aproximar e dar todo o apoio para aquela vítima, tá? Ela já é uma vítima. Se o ambiente não me oferecer condições de eu me aproximar, eu vou ser uma segunda vítima. E aí eu vou ter mais trabalho para a equipe, vou dar mais trabalho para a equipe e não vou conseguir o principal, que é preservar a saúde dela e a minha também, perfeito? Assim como o acionamento médico, né? A gente precisa aí ter uma noção do que for falar, do que está acontecendo e também deixar com que o profissional que está do outro lado da linha ali do telefone, ele dê o passo a passo e você ter calma, consciência, né, e foco para poder atender o passo a passo, porque ele vai guiar você, caso você esteja aí com algumas dúvidas ou no momento de tensão que você não tem muito, você acabou perdendo um pouco o foco, ele vai conseguir te direcionar melhor para que você tome as melhores decisões de acordo com as informações que você passar dele, né, para ele da vítima, perfeito? E aí vai acontecer o atendimento médico. Então, quando o atendimento médico chega, nós viramos apenas um auxiliar. E aí a equipe assume e nós estamos aí à disposição dela para poder ajudá-la no que ela precisar. Pegar um equipamento, pegar um instrumento, né, afastar curiosos, acionar qualquer outro tipo de serviço de emergência por telefone. Então, quando a equipe médica chega, quando a equipe socorrista chega, a gente acaba virando um auxiliar e eles sim tomam conta da situação, perfeito? Nos primeiros socorros é importantíssimo que vocês tenham uma ideia do que vocês estão fazendo, tá? É importante que vocês façam aquilo que vocês têm segurança, né? Ou seja, fiz um curso de brigada de incêndio, eu fiz um curso de primeiros socorros, então eu sei como fazer uma ressuscitação cardiopulmonar, né? Escutei o profissional do outro lado, né, da linha telefônica, entendi o que eu tenho que fazer, estou fazendo ali, né? Então tudo isso você tem que sentir a segurança para poder realizar, perfeito? Porque a qualidade do seu atendimento vai sim interferir, vai fazer toda a diferença no prosseguimento aí dessa vítima, perfeito? Então, caso eu faça algo de má qualidade, eu não vou ter o resultado obtido, perfeito?
não vou ter o que eu preferia, né? Aquele cenário, o melhor cenário possível, tá bom? Assim como é importante vocês manterem a calma, principalmente com uma vítima acordada, com consciência, perfeito? Não dá para eu atender uma pessoa se eu vejo, por exemplo, eu sou a vítima e eu tenho uma pessoa me atendendo que eu vejo que está extremamente nervosa, extremamente ansiosa, né? Está com o terror ali, literalmente estampado no rosto. Ela vai me passar essa sensação e o meu quadro vai piorar, né? Porque o conforto, né, psicológico ali que a gente presta para a vítima, ele é um passo muito importante dos primeiros socorros. E uma vítima estressada, uma vítima ali tensa, ela não passa esse conforto psicológico, perfeito? Então a calma para vocês é muito importante, tá bom? Assim como o acionamento imediato do serviço especializado aí de resgate ou de atendimento médico, tá bom? Ou seja, pessoal, quando você faz o acionamento imediato desse serviço, você passa a ser já o secundário e já obter aí informações por telefone desse serviço. Fora que, quanto mais rápido acionar o serviço, mais rápido ele irá chegar, né? Então, o acionamento pode depender de mim ou posso pedir para outra pessoa que está acompanhando o processo ali de atendimento, enquanto eu presto atenção ali para a vítima, a outra pessoa presta já esse acionamento imediato. Liga para o serviço de emergência, explica o que está acontecendo, passa as informações enquanto eles já despacham aí uma equipe para poder atender essa vítima e você ganha muito tempo, além de ter um profissional do outro lado para poder tirar as dúvidas e conduzir a situação mesmo que à distância. Eles fazem um serviço excelente na condução aí do passo a passo do atendimento pré-hospitalar, perfeito? Dos primeiros socorros. Como, por exemplo, pessoal, a vítima recebeu uma carga elétrica, recebeu um choque elétrico. Essa situação dos primeiros socorros é muito importante que você tenha a noção da urgência, né? Dependendo do quadro que a vítima está, ela precisa de um atendimento urgente, porque o choque elétrico ele tem diversas formas aí de poder atingir o nosso corpo. Uma delas é passando pelo coração, né? Tem as porcentagens aí das correntes que elas passam pelo coração. E isso é muito complicado, porque assim que ela pode passar pelo coração, ela vai deixar uma sequela. E essa sequela pode ser, por exemplo, a parada cardiorrespiratória. E aí sim, a urgência, a situação começa a demandar um tempo de resposta muito mais curto. Então a gente precisa ter a noção de que uma vítima que tomou uma descarga, tomou um choque elétrico, ela tem dois problemas, né? O primeiro, essa situação ainda está acontecendo, ou seja, ela ainda está recebendo essa carga, recebendo essa corrente, ela ainda está sendo uma condutora. Se sim, quando eu encostar na mesma, o que vai acontecer comigo? Eu também vou receber essa carga. Então eu preciso ter a primeira coisa, o ambiente, o local, ainda está energizado ou não? Quem desenergizou? Alguém testou? Então já são algumas preocupações que eu tenho que ter para poder atender com urgência essa vítima. Então, no caso do choque elétrico, o seccionamento, né, o desligamento aí dos locais, dos equipamentos, né, a desenergização, ela é importantíssima, porque isso sim vai poder fazer com que eu atenda essa vítima com urgência. Aí sim eu consigo seguir os passos a passos, seguir os padrões de segurança e poder atender essa vítima com muito mais rapidez, tá bom? Porque você precisa disso para poder salvá-la daquele local, tirar daquele local, remover, apresentar aí todas as preocupações que você vai ter com ela, seguir o passo a passo, verificar a circulação, a respiração, ligar para o serviço de emergência, já deixar ela pronta para que uma equipe venha, possa retirá-la com segurança ou fazer os procedimentos no local. Então, essa urgência, principalmente com uma vítima de choque elétrico, é importantíssimo e necessário para vocês terem. Como, por exemplo, os efeitos diretos, né, desse choque elétrico, da eletricidade no corpo humano. Então, como aqui tem o nosso modelo para vocês poderem ver em tempo real, a paralisia muscular respiratória, olha só, asfixia e morte em menos de 4 minutos. Então, o choque elétrico, ele pode causar no meu sistema respiratório uma paralisia musculatória respiratória, ou seja, ela simplesmente para esse sistema e em menos de 4 minutos
pode haver a asfixia e a morte dessa vítima, porque uma pessoa que não respira, não existe oxigênio circulando no corpo humano, no cérebro, nos órgãos específicos e isso leva à morte, perfeito? Como, por exemplo, fibrilação ventricular, que é a parada circulatória, né? O coração ele acaba entrando em parada cardiorrespiratória. Lesões cerebrais e cardíacas em menos de 3 minutos, né? Então, além do seu coração estar parado, em menos de 3 minutos também vai te causar lesões cerebrais, né? Porque falta oxigenação no cérebro, essa circulação do sangue no cérebro, e também a própria parada cardíaca, né? O coração que não bate, ele não tem atividade cardiovascular, ele não consegue alimentar o sangue, alimentar os seus órgãos específicos e a vítima, em menos de 3 minutos, ela pode levar à morte, ela entra em óbito. Para vocês terem um entendimento de como é importante a urgência, tá? Nos primeiros socorros. Quanto mais rápido eu começar a atender, identificar quais são os problemas da vítima, mais chances ela tem de sobreviver, mais chances ela tem de reverter esse quadro, tá bom? Assim como também, né, essa vítima ela não fica livre das queimaduras eletrotérmicas, ou seja, pessoal, é a destruição profunda ou não dos tecidos, tá? Tem os níveis aí de queimadura e que causa uma regeneração lenta, né? Então, esse processo de regenerar, né, de cura do corpo, ele acaba sendo mais lento na questão do choque elétrico. E geralmente são indolores, né? Geralmente, infelizmente, essa questão aí da queimadura é um problema grande quando a gente recebe uma carga eletrostática, recebe uma carga aí, um choque elétrico no corpo. Perfeito? Porém, pessoal, não ficamos livres dos efeitos indiretos dessa corrente aí caminhando pelo nosso corpo. Como, por exemplo, a irritação ocular devido à radiação ultravioleta, ou seja, principalmente numa abertura de arco, né, que gera aquele calor muito grande no campo eletromagnético, o nosso globo ocular, ele é exposto por essas frações de segundos, mesmo que rápido. Essa radiação ultravioleta, ela é muito violenta para o nosso globo ocular, para a nossa íris. E isso causa uma irritação muito grande. Às vezes, aí uma irritação que realmente impede a sua visibilidade 100%, né? Vai reduzir durante um período. E pode também causar alguns outros efeitos, alguns problemas oculares, tá bom? Então, infelizmente, a irritação ocular, ela ocorre durante aí essa abertura de arco. Assim como também quedas, pancadas, fraturas, né? Quando alguém toma um choque, ela recebe essa carga e geralmente já tem aquele procedimento da pessoa da queda, né? Porque ela simplesmente ou desliga, né? Perde a consciência na hora e acaba se desligando aí, perde a coordenação motora para poder se segurar em algum lugar. E se ela estiver em altura ou até mesmo a queda da própria altura, algum equipamento do lado, alguma mesa, enfim, ela pode se chocar aí contra esses instrumentos, esses objetos, e em alguns outros casos ela pode ter essa queda aí de alturas superiores a 2 metros, que vão causar fraturas, lesões de órgãos internos, né? Então, infelizmente, a queda na questão do choque elétrico, ela é um efeito indireto que está presente aí 50%, 60%, 70% dos casos. Agora, a gente falando um pouquinho das lesões específicas, né? Como, por exemplo, a tetanização, né? O que é essa tetanização? Aquela contração muscular involuntária. Ou seja, quando eu tomo esse choque elétrico, o meu corpo tem algumas tetanizações. Você vai sentir ali que ele não está funcionando como deveria funcionar. Por quê? Porque o nosso sistema nervoso aí, ele fica um pouco confuso com essa nova carga que entrou. E aí tem como é que eu posso dizer? Um choque ali de informações entre essa carga que você levou e a carga elétrica que ele mesmo produz para poder realizar seus movimentos. E assim acontece algumas tetanizações involuntárias, né? Ou seja, às vezes um braço retraído ou a ponta dos dedos. Então tem algumas situações que a sua musculatura não vai responder conforme você está acostumado por um tempinho. Logo depois isso passa, né? Nosso sistema nervoso se renova novamente, né? Mas por algum período aí curto, você vai ter algumas tetanizações involuntariamente. Perfeito? Assim como também
como é um coração, o coração ele é um músculo, ele vai poder sofrer uma fibrilação ventricular, né? Que é uma batida aí, como eu posso dizer, né? É uma perda do ritmo e você vai fibrilar, você vai começar a ter essa fibrilação e o coração ele vai perdendo esses batimentos e vai levando a uma parada cardíaca, tá bom? Porque justamente quando a corrente passa pelo coração, no nosso coração aí tem um pulso elétrico, né? Ele funciona com eletricidade também, e quando existe uma corrente passando, isso pode dar um conflito ou até mesmo pode causar um dano, né, na sua musculatura e você não vai ter o seu batimento cardíaco com qualidade. Então isso aí vai caindo até você começar a fibrilar, você não ter mais batimentos cardíacos, entrando numa parada cardíaca, perfeito? E pessoal, quando a gente fala também de choque elétrico, a gente está falando de queimaduras também, que são divididas em 4 graus, né? Então o primeiro grau, ela atinge a epiderme, né? Que é aquela queimadura superficial, então causa aquela vermelhidão no local e uma dor, né, constante ali até que essa epiderme seja curada e venha se regenerar. No segundo grau, ela atinge a derme, né, que já é um pouquinho mais profundo, que vai causar vermelhidão, dor e bolhas também. Que no caso, as bolhas, na queimadura, elas são suas amigas, elas mantêm o local hidratado, tá? É uma forma que o corpo acha para poder combater a queimadura, para poder fazer com que a sua pele se regenere num processo mais rápido. Porém, quando eu entro no terceiro grau, que atinge algumas camadas profundas, como por exemplo tecidos, né, a parte mais profunda do tecido, chegando ali na musculatura, alguns nervos, eu tenho esse terceiro grau. E também o quarto grau, quando ele literalmente entra na musculatura e atinge até cavidades ósseas. Aí sim eu começo a ter uma queimadura bem profunda e aí com um processo de cura, de regeneração, né, um tratamento médico muito complicado. O que nós temos que fazer nessa situação, além de prestar os primeiros socorros, né? Primeira coisa, pessoal, não colocar nada de medicina caseira. Eu sei que alguns locais aí tem o pessoal que tem aquelas medicinas caseiras, que escutou da avó, da tia, enfim. Não colocar nenhum tipo de material que você não sabe como vai agir numa queimadura. Então, por exemplo, pó de café, né, vinagre, enfim, essas loucuras assim. Ou seja, pessoal, esses itens aí, né, de medicina caseira a gente não vai seguir. O que a gente está seguindo aqui é justamente um protocolo de segurança. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai manter esse local da queimadura limpo, nós não vamos colocar nada e nem envelopar nada, né? Então, eu não vou colocar uma camiseta, por exemplo, porque eu vou lá, tiro essa camiseta e envolvo na parte queimada. E se ela acaba grudando nessa queimadura? O processo aí médico, né, hospitalar, para retirar essa camada de tecido que grudou na sua pele, ele é muito dolorido, né? Faz a raspagem. Então, assim, a gente vai fazer com que a vítima passe por um processo muito doloroso sem necessidade. O que eu vou fazer? Limpar com água em temperatura ambiente, abundante, né? Deixar aquele ambiente limpo. E eu posso sim colocar gases úmidas em cima e umedecendo essas gases com água em temperatura ambiente. Água, tá bom? Em temperatura ambiente. E eu posso sim mantê-la não envelopada, mas sim a gaze por cima dessa queimadura e conduzir até um hospital. E um detalhe muito importante, pessoal, tem que ser um hospital que existe setor de queimaduras. Esse setor de queimaduras no hospital é um ambiente totalmente esterilizado, limpo ao extremo, porque o maior problema da queimadura é uma infecção que eu posso pegar nessa pele que está sem a proteção, aí as primeiras camadas de proteção da minha derme e epiderme. Então isso pode levar um corpo estranho a entrar nesse local de queimadura e ele vai entrar na minha pele sem proteção nenhuma, ele vai passar ali e cair no meu corpo muito rápido, isso pode causar uma infecção generalizada. Então eu preciso saber aí na minha empresa, na minha casa, enfim, onde eu estou localizado, qual hospital que tem
um setor de queimados, né, de queimaduras, para tratar a queimadura mais próximo, tá bom? Porque eu vou perder tempo, eu vou levar num hospital, onde eles vão colocar a pessoa na ambulância e aí sim levar até um setor de queimadura, dependendo aí da situação. Ou seja, estou expondo essa vítima a mais um lugar que ela vai ter que levar todo o cuidado possível para poder não deixar com que nenhum corpo estranho entre nessa queimadura e aí ela vai ter que se deslocar até um outro local. Então a gente perdeu tempo. Expôs ela, né? O ambiente do hospital é um ambiente complicado porque ali, né, como existem pessoas muito doentes, tem muitas bactérias, né, tem muitos micro-organismos prontos aí para poder atacar a gente a qualquer momento. Então eu tenho que tomar muito cuidado na questão da queimadura, perfeito? E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a priorização do atendimento, né? Qual é o passo a passo? O que é mais correto seguir primeiro, né? Então eu preciso entender que para que eu preste um serviço ali de primeiros socorros com qualidade, existe um passo a passo, tá bom? Então a primeira coisa, pessoal, que a gente vai fazer é avaliar o ambiente. Como eu disse para vocês anteriormente, eu não posso me aproximar de um local, por exemplo, que está energizado. A vítima está caída na minha frente a poucos metros, eu não sei se o ambiente está energizado ou não, então eu preciso ter a consciência, a confirmação técnica, tá? De que aquele ambiente não está mais energizado. Aí sim eu posso me aproximar da vítima. Ah, o local está com muita fumaça. Então eu vou me expor a quanto tempo essa fumaça? Ah, o local está caída no meio de uma avenida. E aí passando carros a todo momento. Como é que eu faço isso sem que eu me exponha ao risco também, tá bom? Então a avaliação do local, a avaliação da cena ali do ambiente, ela é importantíssima porque nós não podemos e não seremos uma segunda vítima, tá bom? Não adianta nada eu ir atender essa vítima sem fazer essa avaliação, tomar um choque, por exemplo, e cair do lado dela e ser duas pessoas para poderem ser atendidas. Entendeu? E se eu sou a única pessoa que viu o acidente? Quem vai salvar os dois? Então aí começa a ficar um pouco complicado. Aí quando eu termino de fazer essa avaliação, eu me aproximo com segurança. Então o maior problema já foi detectado e sanado, então ele não está mais ali no ambiente, então eu me aproximo com segurança, verificando se existem outros iminentes também que possam surgir. Então essa aproximação com segurança é muito importante para que a gente comece a socorrer a vítima. Eu já entro no meu terceiro passo, então eu faço minha avaliação primária, minha avaliação secundária, verifico o nível de consciência, batimento cardíaco, circulação, respiração, né? Às vezes responsividade aí ocular. Então aí sim que eu entro na minha avaliação da vítima e do meu socorro, né? Assim como também eu vou afastar todos os curiosos, todas as pessoas que não estão contribuindo com o atendimento daquela vítima. Porque sim, pessoal, infelizmente, é igual quando a gente está dirigindo aí na estrada ou numa rua e aí o trânsito para em algum certo ponto só porque as pessoas param o carro para poder olhar um acidente que está acontecendo ali simultaneamente. Então isso atrapalha demais, porque em primeiro lugar a equipe precisa ir, que está atendendo, precisa de um espaço natural. A vítima precisa de um espaço natural para se sentir confortável. Ninguém se sente confortável sendo um aquário, né, sendo vista por 50, 60 pessoas ali, né? Então a pessoa fica numa situação complicada. Para você prestar o atendimento psicológico para ela também, você precisa aí fazer com que ela se sinta em segurança e não sendo vista ali como se fosse uma vitrine. E o terceiro também, a equipe de segurança ela tem que ter o caminho livre para poder atender e para poder, se ela precisar colocar a vítima na prancha e correr com essa vítima para algum lugar, ela precisa ter um corredor livre, ela precisa ter um caminho livre. E os curiosos atrapalham demais nesse processo. Gente filmando, gente querendo falar com a vítima, querendo falar, faz isso, faz aquilo, sem ter o conhecimento. Então os curiosos, eles infelizmente acabam não ajudando em momento algum nessa situação, eles só atrapalham, tá bom? Você evita novos acidentes, né, tanto afastando as pessoas, quanto verificando o local, quanto desligando instalações, quanto removendo-se segurança, né, se você constatou que não foi uma queda alta que essa vítima sofreu, você remove ela, coloca em outro lugar. Essas condições assim você evita novos acidentes, porque se já aconteceu um acidente naquele local, eu não posso continuar aí colocando 3, 4 pessoas, uma equipe inteira nesse local, que possa vir aí acontecer mais alguma coisa novamente.
né? Então eu vou expor mais 4 ou 5 pessoas. Então eu não posso fazer isso. Então a mudança de local com segurança, tá? Transporte da vítima com segurança numa prancha, observando todas as questões aí da locomoção dela, é importantíssimo também. Assim como o acionamento de emergência. Então, se eu estou sozinho, eu primeiro verifico o que está acontecendo para poder acionar o serviço de emergência, porque caso eu acione antes, ele vai fazer algumas perguntas onde eu vou ter apenas uma mão, vai ter uma outra pessoa falando comigo, às vezes a vítima também está falando, então eu vou começar a ter muitas barreiras aí para poder, né, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, se eu estou sozinho, eu procuro entender o que está acontecendo, para aí sim acionar o sistema de emergência. E se eu estou com outras pessoas, eu já peço de imediato que alguém acione esse serviço de emergência para que eu comece a dar o atendimento. Porque aí um fala com o atendente e o outro fala com a vítima. Passa as informações para quem está fazendo essa comunicação e o atendente conversa lá com as pessoas e todo mundo vira um time, tá bom? Então é muito importante que vocês entendam isso. Não dá para eu ligar para um local que eu não sei o que está acontecendo. Por exemplo, a vítima está caída na minha frente agora, mas ela está com batimentos? Não sei, peraí. Entendeu? Aí se a vítima começa a falar com você no mesmo momento, então foi o que eu falei. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu preciso ter noção do que eu vou solicitar quando eu ligo para o serviço de emergência. Isso vale também para a pessoa que está de fora. Então ela tem que entender que ela tem que passar o nome dela, passar o local de onde ela está falando, às vezes até o mesmo telefone, né, de contato, nome da vítima, o que está acontecendo, enfim, né? A troca de informação nesse processo é muito importante, tem que ser muito objetiva, porque a urgência é o principal aí, problema que nós temos no atendimento pré-hospitalar. E então a gente começa a prestar o auxílio à vítima, né, em algumas manobras que for necessária, né, se ela está em parada ou se ela está com dificuldade de respirar. Então aí a gente começa a prestar esse auxílio de acordo com o que a gente avaliou, e de acordo com o que o atendente do serviço especializado ali de resgate a vítimas está falando da gente por telefone. Ou também, quando a equipe chega, a gente presta todo auxílio para a equipe e para a vítima, perfeito? Aí a gente se torna um secundário, a equipe vai atender e vai ministrar com toda a maestria a situação de emergência, tá bom? E, por fim, pessoal, organizar a remoção, se necessário, do local. Tá bom? Quando eu movo uma vítima, existem muitas regras de segurança. Então a vítima ela tem que estar pranchada. Se ela sofreu uma queda, ela precisa estar assim com o seu colar cervical, ela precisa ser colocada com segurança, observando aí os protocolos para justamente não danificar mais ainda uma possível lesão aí cervical. Tá? Então quando eu falo da locomoção da vítima, eu tenho que ter aí na minha mente que existem regras de segurança para fazer isso. Claro que a situação demanda essa locomoção. Por exemplo, se é um local que está pegando fogo, por exemplo, eu não tenho tempo de seguir esse passo a passo, o que é mais importante? A vida da vítima e a nossa também. Então eu removo ela da maneira que eu conseguir, porque a vida dela é mais importante nessa situação. Agora, se eu tenho tempo, se a situação não está com uma emergência muito grande, eu tenho tempo de removê-la com segurança, assim eu faço. Coloco ela numa prancha, coloco os tirantes, peço às outras pessoas uma ajuda, né, verifico se elas conseguem carregar, sustentar o peso da vítima. Geralmente 4 pessoas, 3 pessoas, às vezes 2, né, depende da vítima que a gente está prestando socorro. Aí sim eu faço a remoção com segurança da vítima do local. Bom, pessoal, agora vamos conversar um pouquinho sobre como eu avalio a vítima. Então, primeira coisa, né? Seguir aqueles passos bonitinhos, aí eu vou verificar como que essa vítima se encontra, qual o nível de consciência dela, por exemplo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se tem circulação, se o coração dela está batendo. Se o coração dela está batendo, qual a qualidade desse batimento, né? Então, além de alguns itens que eu tenho aí, que podem me auxiliar, né, nessa questão, se você estiver numa empresa ou num shopping e tem aí alguns itens de primeiros socorros, eu também tenho a forma manual de realizar isso, ou seja, a verificação aí nos pontos arteriais para verificar se o coração se tem a pulsação, né? Quando eu pressiono algum ponto arterial, eu vou sentir essa artéria fazendo a força contrária ali ao meu aperto, e isso é uma constatação de atividade muscular aí
do nosso coração. Perfeito? Feito isso, eu consigo entender que o coração está batendo. Então a vítima tem uma circulação. Da mesma forma também, que caso ela tenha uma hemorragia, seja pequena ou grande, eu preciso cuidar dessa hemorragia, né? Um corte profundo ou não, né? Uma perda de sangue muito rápida, eu preciso ter aí a noção de como estancar. Então, por pressão, aplicando pressão aí com gases, né? Com alguns itens aí de primeiros socorros, eu consigo fazer com que ou estanque esse sangramento ou diminua drasticamente, porque quando eu coloco a pressão, eu faço com que o sangue vá para outros lugares que não seja ali no ponto onde ele está saindo, né? Infelizmente, isso precisa ser visto. Eu sei que muitas pessoas não conseguem ali, né, ter essa reação quando vê sangue, por exemplo, mas estancar uma hemorragia é essencial, porque a vítima não pode perder uma grande quantidade de sangue, porque isso vai causar aí maiores problemas, levando a uma parada cardiorrespiratória, tá bom? Assim como também a verificação das vias aéreas. Tanto se as nossas vias aéreas estão aí com algum tipo de obstrução, quanto a abertura delas, né, uma cabeça ereta, né, uma pessoa deitada ali, ela não pode estar com essa região aqui muito fechada, ela tem que estar com isso aberto para que a respiração flua melhor. E verificar a quantidade, né, como que está a qualidade também dessa respiração. Então, caso a vítima tenha respiração, eu vou olhar para o abdômen dela, para o tórax, o que vai acontecer? A expansão, né, natural do nosso corpo quando nós respiramos. Então, essa expansão já é uma constatação de respiração. Eu preciso verificar qual é a qualidade dessa respiração. Se é muito rápida, né, se a vítima está respirando muito rápido, muito devagar, então você vai ter essa noção, olhando ali, naturalmente você vai verificar, conseguir entender se é uma respiração de qualidade ou não, tá bom? Muito rápida ela não tem qualidade, porque não dá tempo do aparelho respiratório encher por completo para poder enriquecer nosso corpo de oxigênio. E com uma velocidade muito pequena, diz ali, você pode começar a entender que aquilo vai estar diminuindo até a hora que ela vai parar. Então, eu preciso também constatar se a vítima tem uma respiração e, se sim, qual é o nível de respiração. E também se as suas aberturas, as suas vias aéreas estão fluindo normalmente, estão bem abertas, ela está com uma posição que facilita a respiração dela, tá bom? Principalmente uma vítima deitada. E aí, pessoal, o que eu faço quando eu constato que, por exemplo, a vítima não respira ou a vítima não tem circulação, né? Então, como eu falei para vocês que a avaliação primária, ela vai ditar a sequência do atendimento, a urgência daquele atendimento, o que eu vou fazer como, por exemplo, a vítima não respira, ela está sem respiração. Uma vítima sem respiração, né, ela não tem oxigênio suficiente para poder oxigenar tanto o cérebro quanto o corpo, né, conforme os nossos órgãos vão necessitando de oxigênio. O sangue, né, o oxigênio está no sangue e o sangue está circulando, como o coração também precisa de oxigênio. Então, o oxigênio é como se fosse o nosso combustível, né? Se eu não tenho oxigênio, o meu coração vai parar, os meus órgãos vão parando aos poucos, até o último, né, que o cérebro ele concentra a maior parte do oxigênio só para ele poder estar funcionando até o último minuto, que aí sim, quando eu gastar todo o meu oxigênio, o meu cérebro também vai ser o último a entrar em falecimento. Então eu preciso entender aí que a respiração é importantíssima. Uma vítima que não respira, ela está em perigo iminente. E aí o que eu faço, pessoal? A respiração artificial. Que eu aplico essa respiração artificial, ou seja, por meio do meu aparelho respiratório, eu vou transferir o ar que está dentro de mim para essa vítima. O ar que está dentro de mim, ele já sofreu o processo ali de troca com os alvéolos, tudo bonitinho. Ele é um ar rico para o meu corpo, né, para o meu sangue, para o meu cérebro e principalmente para o meu coração. E aí o que eu faço, pessoal? Ou eu faço a respiração do contato direto, a famosa respiração boca a boca, né? Porém,
cuidado, a gente não sabe quem são as pessoas, você não conhece as vítimas, então existe ali um certo cuidado que você tem que tomar, porque a partir do momento que você se expõe a isso, né, as pessoas, você está exposto a algumas questões transmissíveis. Então o mais correto é utilizar, por exemplo, uma pocket mask, que é aquela máscarazinha bonitinha de silicone, onde tem um filtro e o pontinho ali para você literalmente soprar, né? Você coloca na vítima e sopra, então você não se expõe, não expõe ela e ela recebe um ar de qualidade e você faz a parte do aparelho respiratório dela. E aí essa insuflação, né? Essa transferência aí de ar respirável de um corpo para o outro, ela é chamado sim da respiração artificial, perfeito? Assim como também quando o nosso coração está em parada cardio e respiratória, uma parada cardíaca, o que eu vou fazer? Né? Eu vou fazer a massagem, a ressuscitação cardiopulmonar, o famoso RCP. Essa massagem, pessoal, ela precisa ser feita da maneira correta, existem vários pontos aí que eu preciso entender sobre ela, mas basicamente nós, por meios manuais, fazemos a parte do coração da vítima, ou seja, a gente faz o coração da vítima funcionar. Quando eu aplico essa massagem, né, na vítima, no tórax da vítima, tem os pontos específicos, vocês vão entender melhor, o que acontece? Eu faço a função do batimento do coração. Então, quando eu aplico uma pressão e eu desço com o tórax da vítima, esse coração, né, o sangue que estava ali nas córneas, enfim, ele circula pelo corpo e a partir do momento que eu volto e deixo o peito dela voltar à posição natural, ele enche de novo com sangue. Então, nesse processo, eu faço o batimento do coração. Eu sou o coração da vítima. Eu estou fazendo com que ele trabalhe de forma manual. Então, esse processo é muito importante junto com a respiração artificial. Por quê? Primeiro, então, eu coloco o ar respirável na vítima. Então, ela com o oxigênio dentro do corpo dela, eu faço com que o coração, eu simulo as batidas do coração pela massagem. Assim, ele vai circular o sangue junto com o ar que eu insuflei na vítima. E isso vai gerar o quê? Uma vítima com sangue circulando com oxigênio. Então, eu faço tanto a função do aparelho respiratório dela, quanto do coração. E vamos a um ponto também, novamente, vou conversar um pouquinho melhor sobre vocês com remoção de vítima, tá? A remoção da vítima, ela precisa de muitos cuidados específicos. Por quê? Primeiro, avaliar a vítima e o tipo de lesão antes de remover. Então, por exemplo, eu tenho uma vítima que tem aí uma fratura na sua perna, uma fratura no seu braço, então essa fratura precisa estar estabilizada da forma correta para que sim eu possa colocá-la numa prancha e removê-la com segurança, tá? Eu não posso agravar esse tipo de problema. Se o problema da vítima for vida ou morte, né, aí sim eu levo a vida em maior peso e os outros problemas eu consigo deixar de lado. Porque sim, eu vou talvez, se eu não tenha tempo para poder imobilizar, por exemplo, uma perna fraturada, mas a vítima está em parada cardiorrespiratória, a parada é mais importante. Porque senão vai levar a uma morte iminente. Então sim, a minha fratura ela fica em segundo plano, ela fica em segundo lugar, porque o mais importante é a vítima, a vida da vítima. Perfeito? Então tem que levar isso em consideração. Assim como também em caso de suspeita de fratura de coluna, não remover. Olha só que importante, a não ser que haja risco iminente. Então, por exemplo, a vítima tomou um choque, caiu de uma altura ali considerável, bateu ali, se chocou essa região aqui com o solo e você sente ali alguns volumes aqui, você sente como se fossem lombadas, né, na cervical da vítima. Isso constata a fratura, ou às vezes a vítima está consciente, mas ela não consegue se mexer, por exemplo. E aí eu não consigo removê-la se eu não tiver os processos seguros, porque quanto mais eu mexer nessa região, mais eu movimentar essa região sem os maiores cuidados, sem um colar cervical, sem técnicas para transferir ela para uma prancha, mais eu vou danificar essa fratura da cervical que ela já possui, que pode resultar em paralisias, perfeito?
Então, esse momento pode definir se a vítima vai passar o resto da vida dela em uma cadeira de rodas ou se ela vai se movimentar sem maiores problemas. O seu atendimento, às vezes, pode colocar essa questão da vítima. Então, eu preciso ter certeza que não há suspeita na fratura da coluna. Se existe suspeita aí de fratura de coluna, da cervical, eu preciso chamar a equipe responsável, preciso chamar uma equipe aí que tenha proficiência, né, os serviços de resgate, enfim, para que eles atendam essa vítima. O que eu faço? Eu mantenho essa vítima paradinha, não deixo por nada nesse mundo ela movimentar o pescoço, segura ali a cabeça dela, vou conversando com ela, e aí sim, caso haja risco iminente, ou seja, um risco tanto de acidente aí no local ou essa parada cardiorrespiratória da vítima, aí sim isso vai para segundo lugar, porque o primeiro é importante, a vida da vítima, perfeito? Não dá para eu não movimentá-la, porque eu tenho medo dessa questão da cervical, enquanto está caindo andaime, está caindo muitas coisas aí, tem um cabo solto, que vai eletrocutar alguma parte, pode bater na gente. Então, o risco iminente que vai definir se você vai ou não movimentar essa vítima, mesmo que tenha risco aí de suspeita de cervical, beleza? Assim como também, caso eu consiga movimentar essa vítima, tem que ser da forma correta. Colar cervical, vítima bonitinha ali na prancha, os tirantes passados, pessoas suficientes para poder sustentar e levar essa vítima para outro lugar. E também fraturas, elas precisam estar estancadas também, imobilizadas, bonitinhas ali, tanto braço quanto perna, enfim. Para que isso aconteça tem que ter essas regras de segurança. E também, pessoal, a gente transporta, né? O transporte aí acontece muito em casos de acidentados inconscientes, ou acidentados em choque, né? Em estado de choque, ou gravemente queimados, feridos, né? Em parada, né? Quando eu tenho uma vítima que não está nessas situações, eu posso optar por não transportá-la e aguardar no local para que o serviço de emergência especializado na remoção e no resgate da vítima venha atendê-la. E só para frisar novamente para vocês, tá? Um lembrete aí muito importante, que a segurança do socorrista é a prioridade número 1. Porque se você não coloca a sua segurança em primeiro lugar, você não consegue atender ninguém, tá? Você não consegue prestar um socorro para outra pessoa. Se você virar uma segunda vítima, você vai ter que aguardar para que uma outra pessoa agora atenda 2 vítimas. Então a segurança de vocês, tanto para o local quanto para as instalações, né, a investigação do que aconteceu, por que chegou naquele problema, naquele acidente, ela é muito importante para vocês. Assim como também o acionamento imediato do serviço de emergência, o SAMU 192, ou o Corpo de Bombeiros 193, ou se no local onde vocês trabalham tem bombeiro civil, tem um centro ali de medicina do trabalho, enfim. Esse acionamento também é importantíssimo para vocês saberem o que estão fazendo corretamente, terem o passo a passo legal, entenderem como está funcionando ali a vítima, como para a própria vítima que ela vai ter, quanto mais cedo você acionar, mais cedo ela vai ter uma equipe especializada no atendimento, tá? Nós não somos uma equipe especializada, nós estamos tendo uma noção em primeiros socorros para saber mais ou menos o que a gente precisa fazer. Mas a partir do momento que chega, ou que eu tenho como opção, uma pessoa com conhecimento infinitamente maior que o meu, ela sim é a mais indicada, perfeito? Bom pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula aqui dos primeiros socorros. E importantíssimo, tá? Vai estar disponível aí na plataforma de vocês vários vídeos para que vocês tenham conhecimento maior, para que vocês peguem mais informação, consigam aí absorver e ter um número de informação muito superior e que seja proveitoso para vocês, perfeito? Eu fico por aqui e vejo vocês na próxima.